A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres mais belos da Bíblia e, sem dúvida, ele possui muitas lições que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa oração, que vão nos ajudar a resolver problemas, sejam os mais severos que nos cerquem. Então, eu quero analisar com você aqui 5 lições desse episódio que podem nos ajudar a ver a glória de Deus e também a manter a confiança no Senhor, mesmo nos momentos mais hostis da vida. Amém? Então assista esse vídeo até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo e clique no sininho também para ativar todas as notificações. E deixa aquele like maravilhoso que ajuda demais na divulgação, ok? Vamos lá. A primeira grande lição que eu vejo nesse episódio é de que Jairo, ele buscou a tempo a ajuda do Senhor Jesus. Veja o que diz Lucas capítulo 8, versículo de 40 a 42. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. E estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. A primeira grande lição que eu aprendo com Jairo é que ele buscou ajuda a tempo. Ele foi a Deus, ele buscou a Deus enquanto ainda ele podia fazer alguma coisa. Enquanto ele, Jairo, podia fazer alguma coisa. Há muitas pessoas que ficam prolongando em buscar ao Senhor, quando essa deveria ser sua primeira atitude. Esse é um dos motivos pelos quais o Senhor Deus repreende a Asa. Porque Asa, o rei Asa, rei de Judá, ele confiou no Senhor durante toda a sua vida, e quando ele ficou doente, ao invés de buscar ao Senhor, ele buscou primeiro aos médicos. E o Senhor disse: por essa enfermidade você vai morrer, porque você não me buscou primeiro. Então, muitas vezes nós confiamos demais nos outros, na medicina, nos remédios, e não buscamos a face do Senhor. E as coisas só vão se agravando e não se resolvem. Mas com Jairo eu aprendo o seguinte: vamos buscar a Deus. Vamos buscar primeiro a Deus. A menina estava à morte. O que ele podia fazer? Ele soube que Jesus estaria ali e ele foi até ele correndo, dizendo: por favor, venha à minha casa e cure minha filha, porque ela está à morte. A segunda lição que eu tiro desse episódio é acerca da morte da menina. Veja o que diz o versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jairo ainda estava pedindo a ajuda de Jesus e nesse meio tempo a mulher do fluxo de sangue cruzou o caminho de Jesus e foi curada, e Jesus parou tudo para ouvi-la, para saber o que tinha acontecido, e a mulher deu o seu testemunho e todos ficaram muito comovidos, todos menos Jairo. Enquanto todo mundo celebrava, a cura da mulher do fluxo de sangue, Jairo ficava agoniado, aperreado, porque a sua filha estava à beira da morte. E quando Jesus finalmente estava indo, o dirigente da sinagoga foi ao encontro e disse: olha, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Parece até que ele estava esperando para dar a má notícia. Parece até que ele era uma daquelas pessoas que ficam torcendo contra. Você diz: não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou vencer. E tem alguém do lado dizendo: sei, vai demais. E daí o que aconteceu é que aquele homem, quando a menina terminou de respirar, ele correu para dar a notícia. Haverão muitas pessoas como essa no nosso caminho. Muitas pessoas que vão torcer contra, que vão ficar à espreita só para dar a má notícia, para mostrar que a nossa confiança ela vai se frustrar, porque muitas vezes a confiança dessas pessoas foi muitas vezes frustradas, elas não conseguem ver ninguém vencendo. Mas o que acontece aqui é que o Senhor Jesus, é a atitude do Senhor Jesus em relação a Jairo. Então, com relação a isso, o que eu e você precisamos ter? Confiança em Deus. Nós precisamos manter o nosso foco em Deus e não nas pessoas. Em terceiro lugar, nós vemos o posicionamento de Jesus, e as palavras de Jesus são: não tenha medo. Versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Nós vemos no versículo anterior que o dirigente da sinagoga disse a Jairo: desista, sua filha já morreu, acabou, não precisa mais insistir. E aqui nós vemos Jesus dizendo: não tenha medo, tão somente creia. Nós precisamos nos posicionar, As pessoas ao nosso redor vão dizer: desista, você não pode fazer isso, você não consegue, não dá. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus.
No caso de Jairo, o Senhor Jesus disse a ele: não tenha medo, eu vou curar sua filha. Em todo momento, o Senhor Jesus diz: não tenha medo. Nós precisamos apenas estar atentos a que resultado Ele quer nos dar. No caso de Jairo, foi curar sua filha. No seu caso, pode ser restaurar seu casamento, pode ser restaurar suas finanças, pode ser restaurar a sua saúde. Mas sobretudo, o que Jesus nos diz é: não tenha medo. Não permita que o medo domine sua alma, sua vida. Tenha em mente que o Senhor Jesus, o plano dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Contudo, existe uma linha muito tênue entre o acomodar-se à vontade de Deus e a incredulidade. Então você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor para que você não viva na incredulidade numa vida sem resultado, sem a glória de Deus, achando que tudo isso é a vontade de Deus. Não. No caso de Jairo, Jesus disse a ele: não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Então não tenha medo, não tema, não viva em medo, não viva em pavor. Apenas creia no Senhor Jesus. Em quarto lugar, nós vemos a importância do ambiente. Veja o que está escrito no versículo 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da criança. Havia um ambiente de muita incredulidade ao redor daquela menina, dentro daquela casa. O que é que Jesus faz? Ele providencia que toda essa incredulidade saia, todo o pessimismo, toda palavra negativa, toda palavra de que não vai dar certo. O que é que Jesus faz? Coloca para fora. Você precisa se manter longe dessas pessoas, ou você precisa manter essas pessoas longe da sua vida. Você precisa manter toda essa negatividade para longe de você. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é nos apegar ao Senhor Jesus e manter por perto apenas as pessoas que creem da mesma forma que nós. As pessoas que creem e têm o mesmo propósito que nós temos. Jesus chegou e olha que é Jesus, hein? Jesus. Ele disse: saiam daqui todo mundo e fiquem comigo Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da menina. Em quinto e último lugar, o que nós vemos é o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Versículos 53 e 54 diz: todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele tomou ela pela mão e disse: menina, levante-se. Quando Jesus chegou lá, Jesus chegou com uma palavra diferente, uma ministração diferente, dizendo: a menina não está morta, ela está só dormindo. E aí todo mundo que estava chorando passou a rir, né? Esse homem está maluco, está pirado. E o que o Senhor Jesus fez? Tomou a menina pela mão e ordenou que ela se levantasse. E a menina imediatamente se levantou, voltou a viver. O poder de Deus, ele se manifesta no ambiente em que Deus está presente. Jesus estava ali na casa de Jairo, a seu pedido, a seu chamado. E quando Jesus disse a ele: não tenha medo, apenas creia, Jairo manteve sua posição. Jesus foi até lá e resolveu o problema. Eu e você precisamos tomar duas decisões importantes: não ter medo e confiar no Senhor, acreditar nele e ver a manifestação do poder de Deus. Nós vamos ser tentados a fazer muitas coisas, a tomar muitas decisões em momentos críticos como esse, mas algumas coisas são determinantes aqui para que o resultado seja a manifestação do poder de Deus. É que nós não tenhamos medo e que nós confiemos no Senhor sinceramente, de que Ele pode fazer o que Ele diz que pode fazer. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. Convide outras pessoas, vamos fazer essa comunidade crescer. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.